vazio e sai cheio. Chega triste e sai alegre. Isso é muito bom. Eu estou saindo daqui já renovado. Tem momentos que a gente passamos por tanto momento difícil na vida. E hoje estava sendo um deles. Minha esposa falou para mim: eu não vou no culto hoje, vou ficar em casa. Aí eu falei para ela assim: muitas das vezes a gente só dá um passo da nossa vitória. É só uma oração da nossa vitória. Eu aprendi isso com um grande homem de Deus, que ele falou assim, que muitas das vezes a nossa vitória só está faltando uma oração. É um passo. E muitas das vezes, em vez da gente dar esse passo, essa oração, a gente acaba parando, desanimando e perdendo a nossa vitória. Nós viemos para o culto e eu falei com Deus, falei: Senhor, fala comigo. Que por mais que a gente pregue a palavra, mas tem um momento que a gente quer ouvir a voz de Deus, né? Eu falei: Deus, fala comigo. E Deus, ele falou comigo de uma forma tão maravilhosa nessa noite. Eu chorei, eu senti a presença de Deus. Deus está nesse lugar. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 22. Deus abençoe o pastor Marcos, sua esposa, essa igreja é tão abençoada. Deus abençoe a vida de todos, tá? Amém. Desde o começo do culto, Deus está falando daqui, viu? Glória a Deus. Minha esposa me acompanha, meu filho, depois ela vai estar louvando ao Senhor. Glória a Deus. Está aí o João Miguel nos acompanhando, uma bênção de Deus. Livro do Gênesis, capítulo 21, texto muito conhecido, mas eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Que diz assim: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como lhe havia falado, ou tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Ao tempo determinado. Diga comigo no 3 em alto bom som, tempo determinado. Vamos lá? 1, 2, 3. Ao tempo determinado. Mais uma vez, vamos lá? Ao tempo determinado. Guarde bem essa palavra. Que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, de Isaac. Diga comigo, Isaac. Isaac que significa alegria, riso, né? O texto que nós lemos, nada mais e nada menos, está se referindo acerca de um casal, uma história, algo que nada mais e nada menos teve um tempo para que pudesse se cumprir, algo tão maravilhoso na vida desse casal que veio para completar aquilo que está faltando. Quem já não passou por esses momentos de ter que esperar algo para que pudesse vir sobre a nossa vida para completar aquilo que está faltando? E isso levou-se anos. O processo, a dificuldade, os obstáculos vêm, mas eles alcançaram aquilo que o Senhor tinha dito, aquilo que o Senhor tinha falado, e ao tempo determinado se cumpriu a promessa de Deus. Tempo esse que muitas das vezes nós não temos a paciência de esperar. Alguém aqui já teve crise de ansiedade? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Eu já tive. E isso é algo que vem nos afetar, porque a ansiedade bate, o desespero vem. Parece que tudo se ajuda ao mesmo tempo e bate aquele desespero, o coração acelera, parece que vai dar um infarto. Você fica procurando a saída de um lado, a saída de outro e não consegue encontrar. A um ponto que quando nós se deparamos com a presença de Deus, que vai trazer o alívio para as nossas vidas, para que nós possamos alcançar a um tempo. E esse tempo tem um processo.
Esse tempo que nós temos que esperar. E de fato, Pedro escreveu no capítulo 5, versículo 6, dizendo assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo o Senhor vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glória a Deus, aleluia. Você observou esse hino que o grupo de louvor cantou, que ele está cuidando de ti? Você viu a pastora aqui ministrando sobre a minha vida, dizendo que ele está cuidando de ti? A ansiedade bate, o desespero vem, e você não quer esperar o processo passar para viver a promessa. Aí dá a crise de ansiedade. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele está cuidando de você, ele está cuidando da tua casa, ele está cuidando da tua família, ele está cuidando de tudo. Então olhe pelo menos para duas pessoas que estão do seu lado e diga para ele: Deus está cuidando de você. Glória a Deus. Ele cuida. É Deus. Lança sobre ele. Espera o tempo determinado. Eu estou dando essa introdução para que você possa entender que desde o começo do culto Deus está dizendo: eu cuido de você, eu cuido da sua casa, eu cuido dos teus. Lança sobre ele. Qual é a sua ansiedade? O que você está esperando da parte de Deus? Que a ansiedade é tanta que não sabe esperar o tempo determinado. O texto que nós lemos está contando acerca da história de um homem que se torna um ícone dentro das páginas seletivas da Bíblia. Um homem que se torna um referencial. Agora no capítulo 12, Deus vai olhar para o homem lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, por nome de Abrão. O seu nome nem era Abraão ainda. Deus vai olhar para ele e vai dizer: Abrão, sai do meio da sua parentela e segue um caminho que eu te mostrarei. Abençoar-te em todos aqueles que te abençoares, também amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem, pois tu serás uma bênção, bendito será a sua descendência. Aí o texto diz que ele vai pegar sua esposa, seu sobrinho, seus servos, ele vai dar ouvidos à voz do Senhor. Ele vai renunciar tudo, vai renunciar os parentes, os amigos, os colegas, vai deixar a sua casa, o seu pai, a sua parentela, para obedecer uma voz. E essa voz agora ordenou ele, dizendo: sai e segue. Tudo isso leva um tempo, tudo isso tem um processo. E olha que a carta aos Hebreus diz no capítulo 11, versículo 8, dizendo que ele obedeceu a voz do Senhor e saiu sem saber para onde ia. Ou seja, ele não sabia para onde ele ia, mas Deus já tinha feito o trajeto da história dele. É Deus. Na mentalidade dele, ele diz: eu vou sair sem saber para onde ir. Ou seja, ele vai sair sem destino, mas Deus já tinha programado uma rota. Deus já tinha programado tudo para que ele pudesse alcançar o quê? Ao que a carta aos Hebreus 11:9 diz: e pela fé peregrinou na terra da promessa. Ou seja, ele não estava perdido, ele estava peregrinando pela terra da promessa. Ou seja, por onde ele passou, Deus já tinha prometido. Por onde ele passou, Deus já tinha determinado. Por onde ele passou, ela já estava nos planos e nos projetos, dizendo: passa por aqui, porque é aqui que eu vou fazer o milagre acontecer. Passa por aqui, porque é aqui que eu vou fazer a promessa se cumprir. Mas tudo isso leva à obediência. Ele obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Observe que no capítulo 12 ele obedece. E essa obediência vai fazer ele alcançar a promessa. Mas para ele alcançar a promessa, ele teve que esperar ao tempo determinado. Eu sei que a ansiedade veio sobre a vida dele, dizendo: o que vai acontecer? Qual é essa promessa que vai se cumprir? Mas tanto no capítulo 12 como no capítulo 13, começa a haver uma contenda, uma discórdia dos pastores de Ló e dos pastores de Abrão.
E ele, sabendo que Deus não se manifesta no meio da contenda, da discórdia e da confusão, porque o apóstolo Paulo escreveu dizendo que o nosso Deus não é um Deus de confusão, ou seja, aonde há contenda, discórdia, confusão, Deus não está no meio. Então ele vai decidir se separar, ele se separa. Vai olhar para o seu sobrinho lá e vai dizer: você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Ou você vai para a esquerda, eu vou para a direita, porque o caminho dele já estava traçado. Ele sabia que não era ele que estava caminhando por si próprio, mas era Deus que estava o conduzindo. Por isso que ele dá a opção de escolha para Ló, porque Ló não tinha o direito de escolher a direção que ele ia ir. Quem tinha o direito era Abraão, ou Abrão. Mas como ele sabe que Deus já tinha feito todo o trajeto da história, ele vai dar a opção de escolha, dizendo: pode escolher, porque quem vai me conduzir é Deus. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Você não está perdido. Por onde você está passando, ou por onde você vai passar, já estava nos planos de Deus. Deus, ele já arquitetou tudo, Deus, ele já projetou tudo. Aí Ló vai observar as Campinas do Jordão, um lugar lindo, belo. Porque quem não quer ir para um lugar verdejante, para um lugar abundante, aonde tem de tudo de sobra, um lugar maravilhoso? E a Bíblia diz que as Campinas do Jordão era como se fosse o jardim do Senhor. Pensa num lugar bonito, num lugar belo, eram as Campinas do Jordão. Aí você vai me perguntar, dizendo: mas Abraão foi para as Campinas? Não, Abraão foi para o Egito, foi para o deserto. Ló escolheu um lugar melhor. E muitos poderiam olhar para Abraão e dizer: mas Abraão, e agora? A promessa não vai se cumprir, não vai viver o tempo determinado, o milagre não vai acontecer, vai morrer de fome no Egito. Mas olhe para cá e entenda, era Deus que tinha projetado tudo. E quando Deus, ele projeta, Deus, ele cuida, Deus, ele não deixa faltar nada para. Mas a terra está em fome, a terra está em seca, não tem problema, porque quando você está debaixo da submissão de Deus, Deus, ele envia as providências na hora certa e no lugar certo. É Deus te dizendo nessa noite: tira toda a preocupação do teu coração. Vá apenas debaixo da submissão e da obediência, que Deus, ele vai enviar o milagre da onde você menos espera. Deus, ele cuida. Mas observe que quando Ló estava nas Campinas do Jordão, tem 4 reis. Esses reis, por onde estão passando, eles estão tomando posse. Passa por Sodoma e Gomorra, toma posse. Aí eles vão ao sul de Sodoma e Gomorra, que ficava as Campinas do Jordão. Quem estava habitando lá? Ló. Eles pegam Ló e levam Ló para o cativeiro. Agora pense os senhores e pense as senhoras: se Abraão tivesse decidido ir para as Campinas do Jordão, qual seria o final de Abraão agora? No fundo do cativeiro. Por isso que Deus permite você tomar certas decisões lá atrás. Para quê? Para que ele possa te dar um grande livramento lá na frente. Glória a Deus. Você não está entendendo porque você tem que tomar decisões hoje. E muitas vezes decisões que não vai te agradar. Mas é Deus permitindo acontecer tudo isso na tua vida. Por quê? Deus já vê lá na frente dizendo: eu vou dar um livramento para minha filha, eu vou dar um livramento para o meu servo. O diabo já armou, já planejou, já arquitetou, dizendo: ela vai cair no laço, ele vai cair no laço. Mas Deus é tão maravilhoso que ele corta o laço no passarinho para te dar vitória lá na frente. Muitas das vezes não vai ser da vontade que você, não vai ser do jeito que você quer, da tua vontade. Porque Deus trabalha de certas formas que a gente não vai entender. Vai tentar compreender Deus, irmão, você fica louco. A gente não consegue entender nem compreender Deus. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus não fala como o homem fala. Deus não pensa como o homem pensa. Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são como os pensamentos do homem. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são acima dos nossos. Então Deus, ele já vê lá na frente. Aí a Bíblia diz que sai um servo, leva a notícia para Abraão, dizendo: Abraão, seu sobrinho precisa da tua ajuda. Abraão, como tinha um amor, um apreço, um afeto pelo seu sobrinho, ele vai tomar uma decisão do quê? De pegar 318 homens do campo. Tudo isso para que a promessa pudesse se cumprir. Vai resgatar o seu sobrinho Ló. Aí muitos vão dizer: mas